Bom, então vou ensinar para vocês a como visualizar o histórico de transações no Binance App na sua última versão. Então tem duas formas de você visualizar o seu histórico, navegando aqui até mercados, escolhendo um par de moeda qualquer, que pode ser um que você favoritou ou qualquer outro. Por exemplo, eu vou escolher aqui LUNC, toca no botão de venda ou compra, daí aqui veja que a gente tem esse símbolo aqui de planilha, né, de uma folha com uma bordinha dela dobrada. Então tocando em cima desse ícone, você será levado para esse painel aqui com o seu histórico de ordens. Então aqui a gente tem por padrão 3 guias: ordens abertas, onde a Binance vai exibir as suas ordens abertas, tanto de compra quanto de venda. Aqui você exibe o histórico de ordens, ordens que foram executadas, canceladas, vencidas, tudo será exibido aqui dentro. E aqui você tem o histórico de trades. No meu caso não aparece nada porque já faz um bom tempo já que eu não realizo uma ordem. Mas se você quiser exibir uma ordem mais antiga, por exemplo, é só tocar aqui nesse botãozinho do filtro, aqui em cima, ó, no canto superior direito, perto da carga da bateria. Daí aqui você escolhe o período. Vou escolher 3 meses, você pode especificar aqui um período, tá bom? O período máximo é 6 meses, beleza? Vou escolher 3 meses. Aqui em símbolo você escolhe o par desejado. Eu vou exibir todos, tipo de ordem, limite, mercado, stop limit. Eu geralmente deixo tudo marcado, recomendo assim, tá bom? Para exibir todas as ordens. Se você quiser filtrar, você pode filtrar. Por exemplo, se você quiser exibir somente as ordens limite, deixe marcado somente ordem limite aqui, né? E desmarca as restantes. Em status, o status da ordem preenchida. No caso aqui em cima, né? Uma ordem limite preenchida, cancelada, parcialmente preenchida ou que expirou, tá bom? Preenchido seria uma ordem que foi executada. Parcialmente preenchido, parcialmente executada. Cancelada, que foi cancelada, né? Você cancelou manualmente. E expirada foi a ordem que foi expirada após o tempo limite dela. Daí aqui embaixo em direção você escolhe o tipo de ordem, compra ou venda. Eu vou deixar tudo marcado aqui, daí é só tocar em confirmar. Eu não sei se ele exibiu aqui. Então aqui eu tenho alguns históricos de compra e venda da Luna Classic, tá bom? Então aqui em histórico de ordens, você tem o par de moeda. No meu caso aqui eu tenho um par de moeda LUNC BUSD. Tenho a data da transação, tipo de ordem, ordem de compra, a quantia e o preço que eu paguei por cada moeda. Aqui no caso eu paguei aproximadamente 0.00013505 BUSD por cada moeda da LUNC. Daí tocando em cada transação você tem os detalhes da sua transação, né? O número de ordem, o tipo de ordem, aqui em concluído barra valor, mais uma vez, a quantidade de moedas que você comprou, no caso aqui foi o LUNC, o preço médio que eu paguei, como eu falei para vocês, né? 0.3013505, o total que eu paguei em BUSD, que foi 36.02, a hora de criação da ordem, a hora em que ela foi recebida e atualizada no sistema. Aqui embaixo em detalhes do trader você tem basicamente as mesmas informações, só que aqui você tem o tipo de trade que foi realizado, né? No meu caso, trade com a função taker. Taker ou maker são conceitos do mercado financeiro. De forma resumida, taker é quando você executa uma ordem imediata, por exemplo, uma ordem a mercado, que você insere ela e ela já é executada automaticamente em milissegundos. Isso é uma ordem taker, e uma ordem maker é uma ordem que entra no livro de ordens, que fica ali adicionando liquidez, aguardando até alguém corresponder à sua ordem. Com isso você fornece liquidez ali para o mercado de certa forma, tá bom? Isso é uma ordem maker que eles chamam, tá bom? Então aqui você tem essas informações discriminadas. Daí aqui em histórico de trades é basicamente a mesma coisa. Eu vou exibir aqui o intervalo. Só que as informações são exibidas de uma forma mais diferente. Você tem então o preço médio que você pagou por cada cripto, no meu caso o LUNC mais uma vez, o tanto de cripto da LUNC que eu comprei em executado, a taxa, a função que eu falei, né, taker, uma ordem imediata, ordem a mercado e o total que eu paguei, $36. Aqui tem várias transações que eu fiz, tá bom? Então, no histórico de trades, você tem uma discriminação assim mais organizada, por assim dizer. Daí, se você tocar em cada uma, não vai ter informações detalhadas. São somente essas informações aqui mesmo, beleza? Daí aqui tocando nesse ícone de gráfico e selecionar, eu vou selecionar aqui um par como exemplo para mostrar para vocês como que funciona. LUNC barra BUSD mais uma vez, intervalo de 3 meses. Então aqui ele exibe o total de LUNC que eu comprei, somando todas as transações de compra, a soma total de compra em BUSD, que é o par da LUNC, o preço médio que eu paguei, preço médio de compra, que foi de 0,407883, o total de LUNC vendidos somados, o total que eu vendi em BUSD,
o preço médio de venda, a posição atual, que nada mais é que a subtração do valor da compra total, que é esse primeiro campo aqui, com a soma do valor de venda. Tá bom? Isso aqui no intervalo de 3 meses, tá, galera? Beleza? Então você pode ver essas informações aqui de forma resumida. Isso aqui serve para você, por exemplo, ter uma ideia de quanto que você lucrou em um determinado período que você escolher aqui no filtro, o tanto de cripto que você vendeu desse par e assim por diante, beleza? Daí aqui em histórico de ordem, se você quiser ocultar as compras e vendas canceladas ou vencidas, é só marcar essa caixa aqui, tá bom? E ele vai exibir somente as ordens que foram executadas completamente. Daí quando você tiver ordens abertas, você pode filtrá-las por tipo, que pode ser ordem limite, stop limit, limit maker, trailing stop, tipo de ordem, né? Compra ou venda, beleza? Eu não tenho nenhuma ordem aberta aqui, então não aparece nada. Daí uma outra forma também de acessar esse histórico é aqui na interface principal, tocando aqui no botão de mais, ao lado de Earn, aqui nessa primeira linha, tá vendo? Depositar, indicação, Binance Academy, Earn e mais. Daí aqui na seção de função de uso frequente, aqui embaixo, ó, toque sobre ordens. Daí ele vai exibir mais uma vez o seu histórico de ordens abertas, histórico de ordens e trades, beleza? Então é isso, é assim que a gente acessa e gerencia esse histórico no Binance App pelo celular, tá bom? Se gostaram do vídeo, por gentileza, galera, deixa o seu like, se inscreva no canal, é muito importante pra mim. E é isso, um grande abraço a todos.